Pessoal do BPC Loas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui do canal Alô BPC Loas. E eu sou a Ana Paula e hoje eu vou trazer aqui para vocês referente aos pagamentos, as mudanças que vamos ter nesse mês de maio e que você do BPC Loas vai ser atingido e precisa entender sobre o que o governo aprovou, o que o governo modificou, como que vai ser o seu salário esse mês, porque mudou, né? Temos mudança dentro desse pagamento e você precisa entender. Além disso, eu vou falar dos pagamentos também referente aos valores de 1.980 no mínimo, até R$ 3.300 para BPC Loas. Então eu vou trazer tudo isso aqui agora para vocês. A única coisa que eu peço é que você assista o boletim informativo até o final, para você não perder as informações. Serão 3 notícias aqui nesse boletim, porque todos os dias eu trago um boletim informativo com um resumo das principais e as mais importantes notícias do dia que traz algum impacto a quem recebe BPC. Por isso, se você é BPC Loas, seja o titular, representante legal ou conhece alguém que recebe BPC, é da família de alguém que tem BPC Loas, gente, presta atenção no vídeo, assista até o final, assista todos os boletins para você não perder nenhum boletim informativo. É importantíssimo ser inscrito no canal. Por isso que aqui embaixo do vídeo tem um botão escrito inscreva-se em vermelho, clicou estará inscrito, fará parte dessa rede de apoio. Esse canal ele é exclusivo, focado em informação, orientação e explicação sobre o BPC, tá bom? Então é somente sobre o BPC que a gente traz aqui para vocês. Então, bem-vindos, se inscreve, deixa o like, eu sou a Ana Paula, é uma honra ter vocês aqui. Vamos para as notícias. Eu vou começar com a primeira informação, que é 8 dicas para o BPC Loas, para quem não recebe e também quem já recebe, né? Então, tanto você que está pensando aí em solicitar o BPC, está tentando entender o benefício, ou você que já é do BPC, vai servir algumas dessas dicas aqui para vocês, tá? Eu vou começar aqui com elas porque é importante, porque se você conhece alguém que possui 65 anos de idade e não consegue viver do próprio sustento, essa pessoa pode ter direito ao benefício assistencial do INSS. Ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial, criado através da Lei Orgânica de Assistência Social, que é a Lei 8.742 de 1993. E o chamado benefício de prestação continuada, que é conhecido popularmente como BPC do Loas, por isso que é BPC Loas, ele é um dos direitos que a pessoa de baixa renda, seja idosa ou com deficiência de qualquer idade, tem direito. Talvez você já receba o BPC Loas, né? Ou você já tenha solicitado para algum parente, teve o pedido indeferido, ou então ainda está se organizando para fazer o requerimento inicial. Seja qual for a sua situação, eu separei algumas dicas para te ajudar referente à concessão desse benefício. E mesmo que você já receba o BPC, às vezes alguém da sua casa tem direito a mais um BPC. Porque agora tem uma lei aprovada desde 2021, dentro da gestão do governo Bolsonaro, que permite a ter vários BPCs na mesma família. Não existe mais um limite de BPC por família, tá? Pode ter 2, 3, 5, 10, 20, não importa. O importante é, as pessoas que estão dentro dessa casa solicitando, elas estão sem renda, elas são pessoas com deficiência ou, se não tem deficiência, tem idade mínima de 65 anos e fora os benefícios de BPC ou previdenciário de até um salário mínimo que tenha dentro dessa família, dá uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo ou até meio salário mínimo? Se você responde que sim, então você pode se enquadrar dentro desse critério. Primeira dica que eu dou é você checar quais são os requisitos exigidos. Muita gente não entende e por isso é negado o benefício. O benefício, gente, ele não tem idade mínima para quem tem deficiência. Pode ser um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso, não existe idade mínima. Agora, se você não tem deficiência, aí sim exige a idade mínima. Quem não tem deficiência tem que ter 65 anos de idade ou mais para poder solicitar. Só que não basta ter a idade mínima ou a deficiência como critério. Além disso, você tem que atender o critério da renda. Você tem que provar que você não possui meios de prover sua própria subsistência ou ser auxiliado por seus familiares. Como que você prova isso, gente? Você prova isso através do estado de pobreza ou necessidade, né? Quando você atende um mínimo de renda por cabeça na sua família para poder entrar. E qual é esse mínimo? É até 1/4 do salário mínimo ou até meio salário mínimo, tá? Então, como que você
faz essa soma? Vamos supor aqui um exemplo que mora na casa a mãe, o pai, o filho, o outro filho, né? E mora o sogro ou a sogra, tá? Vamos dizer aí que o pai trabalha e ele ganha um valor ele trabalha como autônomo, esse pai, e ele ganha um valor de R$ 900 por mês, tá? O sogro, ele é aposentado e ele ganha um salário mínimo, que é R$ 1.320. A lei do BPC, então, tem duas rendas aí, percebe? A mãe não trabalha porque a mãe cuida do filho que tem deficiência, tá? Então a mãe não trabalha. E o outro filho, ele é menor, então ele também não trabalha ainda. Então, nesse exemplo que eu dei, numa família aí de 5 pessoas, gente, só tem a renda do pai, que trabalha como autônomo e ganha R$ 900, e o sogro, que ganha 1.320, mas ele é aposentado. Na lei do BPC, ele diz o seguinte: famílias que ganham até um quarto do salário mínimo de renda mensal per capita, um quarto do salário mínimo que tá R$ 1.320, gente, é R$ 330, tá? Ou até meio salário mínimo, que é R$ 660. Então, você tem que ganhar até um quarto, e aí se você tem alguém com 65 anos ou mais, ou com deficiência, você já atende o critério, tá? E você que ganha até meio salário mínimo, aí você teria que passar por uma avaliação um pouquinho diferente, tá? Porque você ganha a mais do que um quarto do salário mínimo. Então o INSS ele iria avaliar essa situação de pobreza que você tá. Então por isso que pode ter uma recusa ou pode ter uma aprovação, mesmo ultrapassando um quarto do salário mínimo, para quem ganha até meio salário mínimo de renda mensal per capita. Então nesse exemplo, somando a renda do sogro, né, que é 1.320, e a do pai, que trabalha, que é R$ 900, essa família tem uma renda mensal de R$ 2.220. Só que são 5 pessoas que sobrevivem com esse salário. Na lei do BPC, ele fala que aposentadoria, pensão, benefícios assistenciais e previdenciários de até um salário mínimo não entram na soma da renda. Então, esse sogro que ganha uma aposentadoria, nesse exemplo aqui, não vai entrar a renda dele. Então, é como se só o pai tivesse a renda, que é os R$ 900 nesse exemplo. Então, você vai pegar, ao invés de pegar os 2.220, você vai desconsiderar o dinheiro desse sogro, né, de 1.320, porque a lei fala que até um salário mínimo não soma na renda, e você vai somar só a renda do pai, que é R$ 900. Então, esses R$ 900 dividido por 5 pessoas, porque é a mãe, o pai, o sogro e os 2 filhos, né? Dá R$ 180 mensal per capita. Lembra que eu falei que a regra é até um quarto do salário mínimo? Ou até meio salário mínimo? Então, um quarto do salário mínimo é até R$ 330. Esse pai com R$ 900 dividido por 5 pessoas que moram dentro da mesma casa, deu R$ 180. Então, gente, nesse exemplo aqui, essa família se enquadra para solicitar o BPC. Vamos supor que os 2 filhos têm deficiência, os 2 filhos são autistas. Então, você tem direito a solicitar 2 BPC, um por cada filho. É assim que funciona a renda. Então, é importante vocês entenderem o critério. Quais são os requisitos, né, para ter o BPC? Então, são esses, tá? Você tem que comprovar a renda mensal familiar abaixo de um quarto do salário mínimo para cada membro ou abaixo de meio salário mínimo por cada membro. Tem que estar inscrito no CadÚnico. Você pode se inscrever no CRAS se você ainda não estiver inscrito. Tanto o solicitante do benefício quanto os demais membros do grupo familiar. Tem que ter ali toda a família para eles poderem fazer o cálculo da renda per capita. Não pode estar recebendo outro benefício do INSS, a pessoa que precisa, né? Então, vamos supor que você tem os 2 filhos autistas, por exemplo. Eles não podem receber uma pensão, algum benefício do INSS, porque se eles já recebem, então você não pode solicitar o BPC, tá? Porque o BPC é para quando a pessoa não tem condição de receber benefício ou trabalhar, tudo bem? É importante citar que, além dessa comprovação da renda familiar por meio de documentos, o INSS ele realiza uma avaliação do grupo familiar por meio de assistentes sociais que vão até sua casa, verificam o estado de pobreza, o estado de necessidade, tá bom? Você vai ter que conferir se seu grupo familiar e a renda máxima permitida está dentro do critério, que é o que eu te falei. O grupo familiar ele é composto por cônjuge, companheiros, filhos, enteados, menores, tutelados, desde que sejam solteiros. Pais, irmãos, solteiros, todos devem viver sobre o mesmo teto. O grupo familiar é aquele composto por pessoas que vivem sobre o mesmo teto, dentro da mesma casa, tá? Como vimos aqui, os requisitos a ser observado, né, na hora de solicitar o BPC, tanto para idoso ou para pessoa com deficiência, você tem que comprovar essas situações.
Então, é uma dica importantíssima. Outra dica, manter o cadastro único atualizado. O cadastro único, gente, ele é o sistema do governo federal, ele precisa estar atualizado. A cada 2 anos, no mínimo, você tem que atualizar. Mesmo que não tenha tido alteração de endereço, de telefone, de renda, você tem que ir lá e confirmar que as atualizações, que os dados que estão lá permanecem o mesmo, no mínimo a cada 2 anos. E sempre que mudar, seja telefone, seja endereço, seja renda familiar, seja alguém que nasceu, alguém que morreu, você tem que atualizar no CAD único para eles ir recalculando essa renda, tá? É também importante se você dizer que não precisa ter contribuição na Previdência Social. Como eu falei, o BPC ele é um benefício assistencial, então não exige nenhuma contribuição com o INSS, tá? E por ele ser um benefício assistencial, ele não é como uma aposentadoria, ele não é uma aposentadoria, ele é um benefício que te assiste enquanto você está passando por necessidade. E ele não tem 13º salário e nem gera pensão por morte caso o beneficiário venha a falecer. E tem alguns projetos de lei que querem mudar isso no Congresso. O valor do benefício do BPC é um salário mínimo por mês, tudo bem? E o passo a passo para solicitar, você deve apresentar o documento de RG e CPF, comprovante de endereço, inscrição do CAD único e os comprovantes de gastos com medicação, fralda, cuidadores, caso você receba até meio salário mínimo de renda mensal per capita. Você tem que apresentar os documentos dos demais membros do grupo familiar, que é documento de identidade, RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento e comprovante de matrícula escolar para jovens de até 17 anos, tá? Então, você pode, não precisa de advogado, é bem fácil, tá, gente? Pode acessar através do meu INSS, aplicativo ou site, lá em novo requerimento, solicitar o BPC, e é só seguir as orientações da tela e aguardar. O prazo por lei é de até 30 dias para sair o resultado. Só que o INSS está com aquela fila imensa, então ele está demorando mais. Pode acontecer de demorar mais, tá? Ou menos. Depende da sua região e da sobrecarga que o INSS está aí na sua região. Quem quiser pode solicitar advogado, só que o advogado ele cobra, né? Então, por isso que eu falo, você tem a opção de fazer de graça. Então, solicite direto com o INSS ou liga no 135, agenda para ir na agência, tá? É bem tranquilo. Segunda informação que eu quero trazer para vocês é sobre o salário de vocês, a mudança no pagamento já desse mês de maio, tá? O que vai acontecer? O salário mínimo foi para R$ 1.320. Então, esse mês de maio, a partir do dia 25, né, que começa os pagamentos do mês de maio, vocês do BPC também terão esse reajuste, porque vocês ganham o piso nacional. Então, como ele é o valor de um salário mínimo e o salário mínimo aumentou, então, consequentemente, vocês terão esse reajuste. O reajuste, ele não é retroativo. Ele não vai vir de janeiro para cá. Ele é a partir desse mês. Então, a partir desse mês, R$ 18 a mais vai estar no seu salário até o final do ano, porque ano que vem aumenta de novo. Existe uma chance do Congresso, na hora de votar a medida provisória que o Lula assinou, aprovarem um salário mínimo maior. Então, tem chance, sim, do BPC aumentar mais uma vez, pela terceira vez ainda esse ano. Mas a gente vai acompanhar e vai depender do Congresso, tá? Senão, vai se manter os R$ 1.320. Agora que o salário mínimo aumentou, né? Vamos falar do pagamento de maio. Existe uma possibilidade de muitos de vocês, beneficiários aí do BPC, além de ganhar os 1.320, aumentar essa renda, né? Porque essa renda pode ir de, no mínimo, R$ 1.980 até R$ 3.300. Como? Existe um benefício chamado Auxílio Inclusão para quem recebe BPC ou recebeu BPC nos últimos 5 anos e que decidiu ir trabalhar. Ou seja, vamos supor aí que na sua casa você é um idoso ou uma pessoa com deficiência que ganha o BPC. E você começou a mandar currículo para conseguir um emprego que seja você capaz de executar devido à sua capacidade cognitiva e você consegue executar. Você conseguiu esse emprego registrado em carteira. Além de você preencher uma lei da cota para a empresa que tem obrigação de contratar pessoas com deficiência, existe o número mínimo exigido por lei para incentivar a inclusão, né, das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, você deixou de ficar dependendo do governo. Você foi atrás da sua própria subsistência. Por isso, o governo vai te bonificar. Então, como que faz isso? Né? Você do BPC Loas precisa arrumar um emprego CLT. Ana, mas se eu arrumar um emprego CLT, eu perco o BPC. Sim, você substitui o salário. Ao invés do salário ser pago pelo governo, vai ser pago por uma empresa, né? Esse salário do governo é só um salário mínimo, não muda. O da empresa, ele pode variar, né? De um salário mínimo ou mais. Então, se você ganha um salário mínimo que é 1.320, e se não fosse esse salário, você teria direito ao BPC, mas você optou por trabalhar, o governo vai te pagar mais R$ 660, porque ele vai te pagar meio salário mínimo
por você ter ido atrás da sua subsistência. Então, ao invés de ganhar só 1.320, que é do salário da empresa, você, além dos 1.320, vai ganhar um auxílio inclusão de meio salário mínimo do governo. E aí vai ser um salário no total de 1.980 no mês. Por quê? É o seu salário mínimo da empresa, mais os 660 que o governo pagou do auxílio inclusão. Se você ganha até 2 salários mínimos, né? Porque essa é a regra do auxílio inclusão, porque se você consegue um emprego que você ganha acima de 2.640, que é acima de 2 salários mínimos, vamos supor que você ganha 3 mil reais, você não tem o auxílio inclusão. Agora, se você ganha os 2.640, você vai ganhar o auxílio inclusão de qualquer jeito, que é os 660 reais. Então, o seu salário, ele passaria a ser de 2.640 mais 660, que daria 3.300 reais. Por isso que esse mês mudou os valores. E você pode receber de 1.980 a 3.300 reais se você tiver com o emprego registrado em carteira e ganha de 1 a 2 salários mínimos. E se não fosse esse salário, você teria direito ao BPC. Porque tem pessoas que estão trabalhando, que são com deficiência, que são idosos, só que se não fosse esse salário, a renda da família ultrapassaria o critério e a pessoa também não receberia o BPC. Então a pessoa não teria nem BPC e nem salário. Nesses casos, não tem auxílio inclusão. O auxílio inclusão é para quem tem direito ao BPC, que atende esses critérios que eu trouxe no início do vídeo. E aí você abriu mão do BPC para trabalhar e ganha de 1 a 2 salários mínimos, que é uma renda baixa. Então, por isso que o governo vai te bonificar com esse meio salário mínimo por mês. Só que esse valor não é automático. Então, se você conseguiu um emprego, você tem que acionar o INSS e solicitar o requerimento através do meu INSS aplicativo ou site ou telefone 135. Você que trabalha há anos, né, já tem aí uns 4, 5 anos que está trabalhando, e dentro desse período, né, você teria direito ao BPC, mas você optou por trabalhar e está trabalhando esses anos, você pode solicitar, porque o governo deu essa oportunidade. Né, dentro dos últimos 5 anos, se você recebeu em algum momento o BPC e deixou de receber para trabalhar e ganha até hoje de 1 a 2 salários mínimos, você tem direito ao auxílio inclusão. Não é retroativo, é a partir do mês que você solicita, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês, pagamento com valores de 1.980 até 3.300 para o BPC Loas, é assim que funciona, já começa esse mês, porque tem atualização salarial no mês de maio. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe o vídeo, um beijo grande no coração e até logo.